Bea, será que você pode se apresentar para a gente situar o que está acontecendo? Bom, estamos em plena quarentena, né? Essa é a última notícia. Meu nome é Silvia Dota, eu sou professora na Universidade Federal do ABC. Eu sou graduada em Comunicação Social e tenho mestrado e doutorado em Educação. A minha especialidade são tecnologias educacionais e educação à distância. E desde 2013 eu tenho trabalhado com a aplicação de tecnologias educacionais para a popularização das ciências antárticas. E aí eu tenho vários projetos nessa área, e acho que foi por causa de um deles, né, que você, Maio, me encontrou e me convidou para participar aqui do seu projeto. Perfeita. Eu sei que o pessoal já mandou lá no grupo do E-Quarentena, no WhatsApp. A gente tem um grupo no WhatsApp, para quem não está no grupo ainda, pode seguir lá no Instagram da E-Quarentena, tem um link. E aí mandaram também o link do seu canal, eu achei isso muito bom, porque o pessoal foi rápido, assim, já falei, fulano de tal, de fulano de Antártida, não sei o quê. E aí o pessoal já colocando os links do seu canal, achei perfeito. Eficiente. E, Silvia, eu queria saber, assim, para a gente começar, de onde é que surgiu o seu interesse pela Antártida? Olha, eu acho que eu nasci com esse interesse, né? De conhecer a Antártica, de defender a Antártica e de estudar a Antártica. Desde que eu me conheço por gente, o continente antártico é um foco de curiosidade para mim. Infelizmente, minha história de vida, estudos, trabalho, ela nem sempre foi conectada com a Antártica, né? A Antártica, para mim, era um hobby, estudar o mar. Na verdade, o meu hobby é estudar o mar, né? Aprender sobre o mar, e aí eu tenho vários projetos pequenos, humildes, que eu desenvolvo, às vezes, com crianças, enfim, para estudar o mar, né? E a Antártica é uma dessas propostas que sempre andou em paralelo comigo, e somente quando eu estava aqui na Universidade Federal do ABC, um dia eu resolvi que eu tinha que focar os meus conhecimentos na área de tecnologia educacional e de educação para a Antártica. Então, foi quando eu transformei o meu interesse pela Antártica em algo profissional, né? Até então, eu tinha visitado já a Antártica como turista, eu tinha feito uma disciplina sobre sistemas polares no Instituto Oceanográfico da USP, no programa de pós-graduação, e lia livros e só isso, né? Mas em 2013 foi quando eu criei o projeto Antártica ou Antártida. Hoje o projeto Antártica ou Antártida é um curso, é um grande projeto, é um guarda-chuva de projetos de popularização das ciências antárticas e de inserção da Antártica no currículo escolar da educação básica. Então, a primeira ação foi a criação de um curso à distância para professores que estejam em sala de aula, professores do ensino básico. Neste curso, eles aprendem como inserir a Antártica na sala de aula e desenvolvem projetos com seus alunos. Nós acompanhamos esses projetos e este curso, este ano, está indo para a 7ª edição, né? Aí, claro, a gente, devido à pandemia e à suspensão das atividades, eu precisei jogar a oferta do curso para o próximo semestre. Provavelmente a gente vai começar esse curso lá em agosto ou setembro, né? É um curso de 10 semanas. Fora esse curso, desculpem, nós temos o canal, né, que é um canal de produção de vídeos científicos sobre a Antártica. Neste canal, nós convidamos pesquisadores brasileiros para falar sobre suas pesquisas
E o canal tem como objetivo trabalhar a popularização da ciência e pensando sempre que essa popularização ela tem um aspecto importante, que é desmistificar a ciência, mostrar o cientista como uma pessoa comum, né? O cientista ele não é apenas aquele que veste um jaleco e vai para o laboratório e tem cara de doido, né? O cientista é uma pessoa comum e para fazer a sua pesquisa ele precisa se dedicar muito, é um trabalho na Antártica, um trabalho perigoso, de alto risco, cansativo, de muito esforço físico, né? A gente tem, por exemplo, um vídeo lá no canal, eu não sei se vocês já viram, que fala sobre o solo, né? E é um vídeo que mostra o professor, doutor, ou seja, um pesquisador, com uma picareta quebrando, tentando furar o solo para poder coletar suas amostras, né? Então, esse é um dos objetivos do nosso canal, trabalhar com essa desmistificação da ciência. E nós temos outras frentes, por exemplo, atualmente estamos desenvolvendo um jogo, um RPG digital, ele está em fase de testes. Vocês estão convidados a participar dessa fase, se caso queiram, para conhecer o jogo, né? E outras frentes. Perfeito. Silvia, eu ia te Vou falar deixar duas vocês me coisas. perguntarem agora, senão só eu fico falando. Não, assim que é bom, assim que é bom. Eu ia só te falar duas coisinhas. A primeira é que Eu depois não você entendi o que consegue você mandar. disse. Ah, desculpa, você tá conseguindo me escutar bem? Tá baixo? Estou te escutando agora. Estou te escutando. Não, estou te escutando. Então, eu ia falar, a primeira coisa que eu ia te falar é que eu acho que a sua conexão de internet tá ruim, mas quando a gente começou a falar não tava. Eu acho que é o lugar que você tá, não sei. Porque aí tá travando um pouquinho, assim, a sua imagem. Nossa, eu estou em frente. Eu estou em frente ao meu modem. Não, não deveria estar ruim. Às Estranho. vezes é coisa da, da coisa, então. Ou é a minha, não sei também. É que no meu tá aparecendo que é o seu. Enfim. E a segunda é, se você puder também passar pra gente depois o link pelo chat, ou me manda, eu mando pro pessoal também, do RPG. Nossa, acho que vai ser super legal. Tem bastante gente que pode se interessar, então vai ser bacana. Então, Silvia, eu ia te perguntar algumas coisas, né? A primeira delas, assim, é que pergunta que não quer calar, é Antártica ou Antártida? Essa pergunta é uma pergunta. É a pergunta do meu canal, né? E é a pergunta do curso também. Na verdade, tanto faz, né? Aqui no Brasil, aliás, em outras línguas também, né? A palavra Antártica, ela se não me engano, ela é um adjetivo, né? E Antártida é o substantivo. Mas a comunidade dos antárticos, nós aceitamos ambas as palavras e nós usamos ambas as palavras, né? Há aí essa diferença da questão da gramática, mas é aceita como certo de qualquer forma. Em inglês, por exemplo, a gente usa tanto Antártica como Antártica. Em espanhol, tanto Antártica como Antártida. Então, é aceito de qualquer das formas. Mas nós costumamos dizer que nós somos os antárticos, né? Nós, os pesquisadores, somos os antárticos. E a maior parte das pessoas usa Antártica, mas tanto faz. Perfeito. Essa pergunta é que geralmente a gente costuma perguntar, né, para professor de português. Gente, isso aí ia falar, a gente vai deixar as perguntas daqui a pouquinho, tá? A gente só vai passar aqui pela triagem de perguntas para a gente organizar o nosso assunto, fechou? Silvia, eu queria te perguntar assim, né, o que é, né, a Antártida? A gente nunca viu, né? Acho que ninguém, além de você nesse papo aqui, já foi para a Antártida uma vez. Não é como se fosse, sei lá, Atibaia que está aqui do lado, ou sei lá, ir até o outro lugar aqui do nosso continente. E aí a pergunta que fica, o que é a Antártida? Ela é terra mesmo? Ela é um blocão de gelo gigante que está no meio do mar? Que é, de onde veio, para onde vai. Muito bem. Então, a Antártica, a palavra Antártica significa anti-ártico, né?
Então, ela está do lado oposto do Ártico, está ao sul do planeta. Diferente do Ártico, né? O Ártico é uma calota, a gente chama de calota polar, né? O Ártico é uma região do planeta que é formada pelo mar, pelo Oceano Ártico, rodeado de 7 países diferentes. Groenlândia, Estados Unidos, né, com Alasca, Noruega, Finlândia, Islândia, Canadá, e está faltando o 7º, depois eu lembro. Né? A Antártica, Rússia. que é o Antiártico, que, portanto, está do lado oposto, ela é um continente. É um continente, uma vez, 1,4 vezes maior do que o Brasil. Né? O Brasil está praticamente, cabe dentro da Antártica. Né? A Antártica é um continente que tem na sua superfície, durante todo o ano, é coberto por gelo. Durante o inverno, o gelo também está sobre o mar congelado. Então, nós chamamos de Antártica o continente, mais as ilhas subantárticas que o rodeiam, mais o Oceano Austral. Então, o Oceano Austral e o continente antártico formam a Antártica. Há lugares na Antártica que o gelo tem uma espessura de 2 a 4 mil metros. Então, é um ambiente bem extremo, né? Um ambiente gelado, o lugar mais frio do planeta. Já se mediu lá menos 98 graus centígrados. Né? E tem características muito diferentes do Ártico. Né? Eu tive... você está aí? Eu não sei, não estou te vendo mais. Não, eu tô aqui. Tá bom. Então, a Antártica tem características muito diferentes do Ártico, né? Eu estive no Ártico e na Antártica 2 vezes e no Ártico 2 vezes. No Ártico eu estive tanto pela Noruega, né, naquela região. Eu estive no inverno, né? Estive agora recentemente, cheguei um pouco antes aí do nosso isolamento, inclusive fiquei isolada, estive no Ártico pelo Canadá e pelo Alasca, nos Estados Unidos. O Ártico, por exemplo, é um lugar onde pessoas moram. Né? Na Antártica, ninguém mora. A Antártica não teve uma colonização humana. Né? A Antártica é o continente isolado, e a gente diria, entre aspas, né, um continente vazio. A gente pode dizer que, ao longo do ano, estão vivendo na Antártica aproximadamente 4 a 5 mil pesquisadores que estão ocupando as estações antárticas dos seus países. Né? Nós temos hoje 52 países com estação antártica, com estação de pesquisa na Antártica, e esses pesquisadores estão lá vivendo, coletando dados ao longo desse ano, mas não é a residência deles, né? Eles passam lá uma temporada. Né? Então, essa é uma diferença importante. Há muitas, mas essa é uma delas. Perfeito. Eu ia te perguntar também, né? Quando você falou, né, que uma das grandes diferenças é que tem gente morando no Ártico, mas não tem gente que mora na Antártica, né? E aí eu queria saber, assim, por que a Antártida, né, esse continente, que é o único continente que não tem, vamos dizer assim, um dono, não tem quem comanda esse lugar, não tem um território que seja de tal país. Por que tomou esse rumo diferente do resto do mundo, assim? Uhum. Tá, bom, primeiro, por ser um lugar praticamente inacessível, né, e inabitável. A Antártica é um continente inabitável. Portanto, a Antártica, os países que começaram, a Antártica foi descoberta lá no final do século XVIII,
início do século XIX, oficialmente no final do século XIX, início do século XX, né? Mas ela foi descoberta por quem? Ela foi descoberta por caçadores de foca, pelos foqueiros e pelos baleeiros, ou seja, por caçadores. Pessoas que iam em busca desses animais a fim de obter energia para os seus países, como, por exemplo, extrair o óleo da foca para poder produzir luz em Londres, né? Então, a Antártica foi um espaço onde as pessoas que iam até lá, esses foqueiros, esses baleeiros, eles iam lá exclusivamente com objetivo comercial. E tinham uma vida bastante difícil, né? Porque dependiam disso para sobreviver e as condições são tão extremas que poucos sobreviviam, né? E chegou um momento, depois de muita caça, que esses animais começaram a desaparecer. Alguns chegaram à beira, alguns foram extintos, alguns chegaram à beira da extinção. Nós podemos dizer que neste ano aqui, 2020, a baleia azul, por exemplo, pode ser considerada uma baleia que está em recuperação. É o primeiro ano que os pesquisadores conseguem ir e identificar e localizar vários exemplares dessa espécie. Por quê? Porque foi praticamente dizimada lá no século XIX. Né? Muito bem. No século XX, depois que os baleeiros, os foqueiros abandonaram a Antártica com este fim de caça, né? Nós tivemos a era dos aventureiros, né? Então, Shackleton, Amundsen, Scott, pessoas que foram para a Antártica no final do século XIX, a fim de fazer descobertas, cruzar o continente, né? Em busca assim de aventuras ou são exploradores, né? Então, tem histórias muito lindas. Vocês precisam ler os livros dessas pessoas, os seus diários, né? Há muito sobre eles para se conhecer. Uma riqueza que esses exploradores descobriram na Antártica foi a riqueza científica, né? Para esses exploradores visitarem a Antártica, eles precisavam de recursos financeiros. Quem dava esses recursos eram os seus reis, né? Então, a rainha da Inglaterra, o rei da Inglaterra, ou Espanha, ou Estados Unidos, seus reis, seus comandantes, seus chefes de Estado, né? Os seus governos eram quem pagava. Mas para um governo pagar um dinheiro assim para um explorador simplesmente ir lá para atravessar o continente, esse explorador tinha que justificar cientificamente. Então, ele ia com a responsabilidade de trazer exemplares dos animais e das espécies encontradas lá. Né? Então, já havia de alguma forma, essa vocação científica, né? Na exploração da Antártica. E aí, em 1947, foi assim, acho 47 ou 48, não me lembro bem. Depois eu posso mandar para vocês um material. Eu não decoro datas, né? Não é tão importante. Mas, enfim, no final dos anos 40, no século passado, foi assinado o tratado, o Protocolo de Madrid, né? O Tratado Antártico. O que diz esse tratado? Esse tratado determina que a Antártica é um espaço de ciência, colaboração e paz. Não é um território para outras coisas. E até o ano de 2048, é o que os países membros desse tratado tomaram por decisão. Até 2048, a Antártica será um espaço de paz e de pesquisa científica e de colaboração científica. Né? Os países colaboram entre si. Então, isso é muito especial na Antártica.
Você falou que o tratado vai ser até, tá estabelecido como prazo, entre aspas, né, até 2048. A Luana também comentou isso agora. Ela perguntou por que só até 2048, e eu queria saber, tipo, depois de 2048 vai acontecer o quê? Os países vão entrar em guerra e falar a Antártida é minha? Não, não. Na verdade, assim, né? A Antártica é um território que contém muitos minerais, mais de 150 minerais, entre eles o petróleo, né? Ouro, enfim, muitos minerais. Então, é um território, é um continente de interesse econômico para muitas nações, para todas as nações. Né? Entretanto, explorar esses minerais e outras riquezas na Antártica poderá causar impactos ambientais desconhecidos. Nós precisamos primeiro conhecer a Antártica para depois tomarmos decisões se iremos ou não iremos explorar e como iremos explorar. De verdade, eu não sei por que 2048. Eu até tenho um livro que trata sobre isso, mas não terminei de ler ainda. Né? Mas tem uma coisa importante sobre o Tratado Antártico. Todas as decisões sobre a Antártica precisam ser unânimes. Então, se os Estados Unidos, por exemplo, quiserem extrair petróleo, de acordo com isso. Isto é uma regra do Tratado Antártico. E o tratado, né, a secretaria do tratado, existe uma instituição chamada Secretaria do Tratado Antártico, faz reuniões anuais para discutir o que vai ser da Antártica, todos os anos. E os países membros podem tomar decisões, têm direito a voto. E quem é país membro? País membro é aquele que estabeleceu uma estação de pesquisa na Antártica. É por isso que, para o Brasil, quando o Brasil foi para a Antártica a primeira vez, em 1975, em 1982, nós estávamos com a nossa estação de pesquisa lá construída. Essa estação pegou fogo em 2012, foi destruída, e agora, em 2019, ela foi reinaugurada com outra tecnologia, foi reconstruída. Né? Por quê? Porque o país que tiver uma estação de pesquisa e uma pesquisa em andamento, esse país terá direito a voto no Tratado Antártico. Isso é bem louco, eu não sabia que chama de burocracia, não sei se conta como burocracia, não sei, diplomacia, isso. Era complexo Diplomacia. nesse nível. Interessante. Eu queria fazer uma pergunta agora, mudando um pouquinho de assunto, mas às vezes fica na dúvida, né? Por que a Antártida ela é chamada de deserto se, como você falou, tem tanta água por lá, né? Camadas de gelo de 2.000 até 4.000 metros de altitude, isso é bastante água. Por que é deserto, então? Muito bem, a Antártica é o continente dos extremos. É o continente mais frio, é o continente mais ventoso, é o continente mais seco, é o continente mais isolado, ele está distante em relação aos demais continentes, assim, o mais distante de tudo, né? Para nós no Brasil nem tanto. Você sabe que a nossa distância daqui até a Antártica é menor do que daqui até Roraima, né? Então é uma viagem até mais curta do que para Roraima. Mas por quê? Porque não tem precipitação. Veja, a água que está no continente é uma água gelada, congelada, é gelo, né? É água em estado sólido. Para isso virar água em estado em vapor e virar chuva, né? Precisaria ter suficiente, como se fala isso? Eu não sou da biologia, vocês que são da biologia podem me ajudar. Mas precisaria ter suficiente vaporização para ocorrer a precipitação, né? Então, quase não há precipitação. A Antártica é seca, né? Você fica até com o nariz seco quando você vai para lá, quase como
se estivesse em Brasília. Assim, é bem seco. E que mais? Há outros elementos de situação extrema na Antártica. E é o continente que tem maior biodiversidade. Olha que interessante. Né? Quando a gente pensa em Antártica, às vezes a gente só pensa nos pinguins. Mas a Antártica tem uma biodiversidade incrível. Por exemplo, dos fungos. Por exemplo, no fundo do mar, né? Mais de 1.000 espécies de fungos já conhecidas na Antártica. Os animais marinhos de fundo de mar, né? Também há uma diversidade incrível. Né? Perfeito. Você esbanja bastante curiosidade mesmo. Só deixa eu te perguntar, o André, como assim? A gente tem bastante gente, na verdade, de vários lugares do Brasil, na verdade, aqui não é quarentena. E aí você falou daqui até Roraima, esse daqui é São Paulo. É São Paulo, eu tô falando eu tô falando, na verdade, de Santo André. Santo André, perfeito. A minha amiga O falou. André está onde? Oi? Eu? Onde estão as pessoas? Você está na Baixada Santista. Eu estou na Baixada Santista, mas tem bastante Não, gente de vários lugares. Eu acho que tem gente de São Carlos, tem gente de Santo André. Tinha uma amiga nossa que ela era do Maranhão, só que eu acho que ela não está no papo aqui de hoje, então varia bastante. Tem gente de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, tá mais perto ainda da gente do que a gente da Antártida. Tem gente de Brasília, Rio de Janeiro, Paraná, São Carlos, e assim vai. Legal. Silvia, eu queria te fazer essa pergunta agora, né? Vou te contar uma história. Quando eu era pequena, a gente estava aprendendo aquela história no ensino fundamental, de que recursos hídricos, que é super valioso e está em falta no mundo, e a gente não sabe o que vai fazer, tem gente que está passando sede por aí, etc, etc, etc. Eu coloquei na minha cabeça, putz, a gente tem muita pouca água potável, né, no mundo, que seja água não salgada. E aí a gente fala, a gente tem assim 2% de toda a água do planeta, né, que é água doce. E aí boa parte dessa água doce está congelada na Antártida, está congelada nos polos, na verdade, né? E aí eu tinha eu vou um plano assim mirabolante quando eu tinha os meus 10, 9 anos de idade e falei, vamos derreter a Antártida e aí a gente consegue água para todo mundo. Ponto. E aí eu quero saber, assim, na época eu não sabia, assim, a importância que a Antártida tinha, que os nossos polos têm para o planeta. Então, vamos fazer um exercício mental. Se a Mayumi de 9 anos atrás, né, tivesse conseguido, de fato, fazer o plano mirabolante e derretesse a Antártida todinha, que impactos isso traria para o nosso planeta agora? Muito graves, né, Mayumi? Você teria destruído o planeta. Por quê? Né? Por que você teria destruído o planeta? A Antártica é o termômetro e o refrigerador do planeta. Para você ter uma ideia, né, todos os oceanos suas águas passam pelas águas do Oceano Austral. O círculo polar, não o círculo polar, mas o círculo no externo à Antártica, você consegue dar a volta na Antártica inteirinha, sem esbarrar em nenhuma terra, em nenhum continente. Isso significa que nós temos aqui, olha, o continente antártico, e aqui no entorno deste continente antártico, nós temos os oceanos fazendo as suas águas irem para o Oceano Austral e ressurgirem, né? Eles vão quente e voltam frio. E é este movimento que faz com que a nossa temperatura seja equilibrada, ou não, né? Se você tivesse derretido o continente antártico, a gente não teria mais como refrigerar essa água. Nós já teríamos todos virado churrasco aqui. Né? Esse é um ponto. Mas como este derretimento ele já está acontecendo, e ele acontece numa velocidade menor do que aquela que a Mayumi sonhou 9 anos atrás, né? O que está acontecendo?
nós estamos tendo uma elevação do nível do mar, isso todo mundo sabe, né? Só os terraplanistas ou aqueles que acham que a gente não precisa tomar vacina que não sabem, né? Mas tenho certeza que você e nós que estamos aqui reunidos, todos sabemos que se nós, se o aquecimento continuar, esse degelo vai nos causar vários problemas. Um deles é a temperatura, né? E esse problema da temperatura, ele vai afetar tudo, vai afetar a agricultura, vai afetar a sobrevivência das espécies, vai afetar... Bom, é todo um planeta conectado, sendo regido e funcionando de uma maneira tal que uma mudança de meio grau ou 1 grau na temperatura vai nos causar grandes impactos. Mas um deles, e um que eu diria hoje ser o mais preocupante, o degelo. As pessoas estão preocupadas, antes de falar do mais preocupante, as pessoas estão preocupadas com a invasão de espécies, né? Animais, por exemplo, que saem daqui, por exemplo, da América do Sul e vão em direção à Antártica devido ao aquecimento e ao degelo. O que nós não sabemos ainda é o que é que está aprisionado no gelo e que, com o derretimento, com a formação dessa água doce para todo mundo beber, que você queria fazer, está se soltando, né? Que organismos desconhecidos podem estar lá aprisionados e sendo liberados com o derretimento, né? Vírus que nós não conhecemos e que podem causar doenças que nós não conhecemos e que nós, por não conhecermos, não sabemos como controlar e poderemos dizimar inúmeras espécies de animais, inclusive os humanos, né? Então, este derretimento, ele é muito, muito grave, né? E aí, todas as suas consequências. Eu não quero ser pessimista, né? Mas eu acho que nós estamos vivendo uma época de exemplar, né? De um problema de organismos que são desconhecidos e que eles podem causar para nós, né? O coronavírus, que está nos causando a pandemia da Covid-19, é um exemplo de um organismo desconhecido que foi liberado em alguma situação e que chegou até nós e que nós não temos um organismo preparado para combatê-lo, né? E nem fármacos, e enfim. Então, ainda bem que você não teve o poder de derreter a Antártica, nem o Ártico, né? Ainda bem mesmo. Eu até achava assim que o grande problema, né, de derreter depois que eu cresci um pouco era sobre vou liberar mais gás carbônico, logo mais aquecimento global, mas nunca tinha pensado sobre a possibilidade dos micro-organismos. Realmente perigoso, ainda mais numa época de pandemia. Acho que ninguém nunca passa na cabeça, né, esse tipo de coisa. Medonho, medonho. Mas esse é só um exemplo, né? Esse é só um exemplo, porque na minha opinião, né, eu acho que quando a gente pensa em aquecimento, em derretimento, a gente precisa olhar de uma forma holística para o problema. A gente precisa de conhecimentos que eu, por exemplo, nem tenho o suficiente. Eu tenho alguns conhecimentos, né? Então nós precisamos, para trabalhar com essa questão do combate a, a esses aspectos, da tentativa de desacelerar o aquecimento, né? Ou de estancar o impacto humano nesse aquecimento, enfim. Isso tudo tem que ser um trabalho holístico, um trabalho em equipes multidisciplinares, porque não é simplesmente vamos perder as nossas praias e as nossas casas de praia. Vamos ter a extinção de algumas espécies, né? Eu acho que tem várias coisas, até o acesso aos minerais, às vezes a determinados minérios, né? O acesso aos minérios pode ser facilitado. A gente tem, como exemplo, né, no Ártico, o permafrost lá. A Islândia, por exemplo, é um país
que está se beneficiando, de certa forma, com o derretimento, porque ela consegue ampliar suas áreas para a agricultura, para a produção de alimentos, né? Mas isso vai causar problemas sociais em outras partes do mundo. Então, o problema ele é muito complexo. Ele não é simplesmente são os micro-organismos que eu dei o exemplo, ou é a sede de alguém, né? Tem muitos outros problemas que eu, por exemplo, nem tenho um conhecimento tão abrangente, né? Inclusive, parte da ideia da quarentena é a gente conseguir trazer, né, uma pessoa de cada área possível do conhecimento e mostrar que parte da solução envolve um envolvimento holístico, né? Então, se a gente pensar como um todo, se a gente pensar por partes separadas, a gente não consegue resolver a situação, nos salvar e salvar o planeta, né? Ou as espécies que estão com a gente, né? Silvia, pergunta importante, né? Que tipo de. Gente, a gente vai responder as perguntas, tá? Só para falar, se vocês quiserem colocando as perguntas, a gente já vai dar uns 10 minutinhos e a gente vai passar para as perguntas de vocês. Era sobre, assim, que além, assim, a gente sabe que o aquecimento global, a destruição, né, da camada de ozônio, todos esses tipos de eventos atmosféricos, eu posso chamar de atmosférico? Posso, né? Tá no céu, enfim. Eles danificam, né, prejudicam o nosso continente gelado. Mas eu queria saber, assim, que outros tipos de, vamos dizer, efeitos antrópicos, né, que o ser humano causou desde que começou a sua evolução ao nível que a gente nunca tinha visto antes, podem acabar danificando a nossa querida Antártida. Eu acho que assim, o mais, eu vou dizer, simples, né? Mas o mais fácil que está relacionado com aquilo que eu e você podemos ajudar a evitar é o lixo, né? Nós temos lá no canal alguns vídeos sobre o lixo marinho, né? E aí, assim, o lixo marinho, o lixo que nós jogamos aqui nos rios, esse lixo que a gente chama de efeito árvore de Natal, que a gente vê pendurado no rio, e principalmente neste lixo, o plástico, né? O plástico ele é um problema porque ele é a solução para tantos problemas humanos e, ao mesmo tempo, ele está causando problemas gravíssimos para a humanidade e para o planeta, né? Então, nós precisamos pensar nas nossas atitudes cotidianas com relação ao nosso consumo, em especial do plástico. Porque, por exemplo, na Antártica, a Antártica ela é considerada o continente dos extremos, portanto, o mais limpo. Mas o mais limpo que já tem poluição, né? Que a gente já, quando eu fui a primeira vez na Antártica em 2004, a gente pegava a água e olhar numa lupa, a gente só via diatomáceas, alguns plânctons, né? A gente não via é, lixo, né? Marinho, microplástico. Agora, em 2015, a última vez que eu estive na Antártica, a gente pegava a água, punha lá para olhar no microscópio, não no microscópio, na lupa, e a gente já via microplástico, né? E esse microplástico, o que ele acontece? Ele vai entrar na cadeia alimentar. Então, os animais, como por exemplo o crio, vai se alimentar disso, e aí os grandes animais, ainda que eles não venham a consumir a corda do navio de pesca, ou o seu pente que você deixou cair no mar, né? Coisas que a gente. Ou o pote de água sanitária que a dona de casa descartou de uma maneira inadequada, que foi chegar no mar e que depois virou microplástico. Ainda que uma baleia não venha a consumir este pote de água sanitária, ela vai consumir o microplástico ao se alimentar do crio. E aí, esta é uma ação humana que eu acho que nós podemos e devemos atuar e combater, porque ela é claro que a minha ação individual ela não vai dar um resultado, um impacto tão profundo quanto aquilo que nós precisamos.
nós precisamos de grandes projetos. Mas para ter grandes projetos, nós precisamos ter consciência ambiental. Então, não adianta, por exemplo, uma Petrobras, uma empresa qualquer, aplicar o seu dinheiro, investir em projetos vamos combater o lixo, tal, se a população não tem consciência, porque ela pode ir lá naquela instituição, naquela ONG, ela participa daquele projeto naquele momento, e quando ela volta para casa, ela não separa o lixo, ela não reusa o lixo, ela não faz escolhas de consumo mais conscientes, né? Menos impactantes para o ambiente. Então, acho que o lixo nós temos, por exemplo, como é que se encontra na Antártica uma espiga de milho, né, boiando. Há espaços lá que tem o pinguim carregando latinha de sardinha. Né? Então, a gente vê isso nas nossas praias, né? Praias que no passado, a gente não precisa ir muito longe, aqui em Fernando de Noronha, as praias mais lindas de Fernando de Noronha estão com a sua orla toda cheia de microplástico, que são visíveis a olho nu. Né? Então é isso. Não sei se eu respondi, se sua pergunta estava nessa direção, mas essa é uma das coisas que podemos fazer. Isso mesmo, eu até me surpreendo, né? Porque a gente geralmente não pensa que, tipo, lixo vai prejudicar onde tem ser humano, onde tem ser humano jogando lixo. E a gente não pensa que isso vai parar lá longe, né? Eu acho que é o verdadeiro efeito borboleta que a gente não se liga, né? O lixo daqui vai parar bem longe de você, e você pode ter certeza disso. Silvia, antes da gente entrar nas nossas perguntas, eu queria só saber a sua opinião. A sua opinião não, né? Mas é uma pergunta que eu tenho, porque eu vi recentemente uma notícia falando que o maior buraco da camada de ozônio, né, que ficava em cima justamente da Antártida, se fechou, finalmente. Depois de longos anos aí de muita proibição de CFCs para lá, CFCs para cá. Só que isso foi bem recente, na verdade foi esse ano, a gente já estava de quarentena que eu vi essa notícia. E aí, ano passado, eu lembrei de uma notícia que a BBC fez, uma reportagem, falando que algumas empresas chinesas, eu acho que tem algumas empresas, né? A comunidade científica que monitora, né, a atmosfera, os efeitos da atmosfera e tal, voltou a captar vestígios de CFC na nossa atmosfera. E aí eu fiquei tipo, putz, agora que tava tudo indo tão bem, e mesmo assim fechou, né? O buraco. Só que eu não sei como é que está sendo esse monitoramento e essa repressão, né, do governo chinês sobre essas empresas que estão usando o CFC de forma clandestina de novo. Não são muitas empresas, acho que são 8 ou, sei lá, 8 ou 10. E aí eu fiquei muito preocupada, né? Porque eu falei, putz, agora que fechou e se voltar a abrir, né? E eu queria fazer essas duas perguntas. Pode acontecer de abrir de novo, ou a comunidade científica e as pessoas no geral vão falar, meu amor, não, para com isso, empresa. E quais que são os efeitos assim imediatos, se é que a gente tem efeito imediato e não só a longo prazo, desse fechamento da camada de ozônio no nosso continente de lado? Eu falo nosso, né? Mas Bom, eu quero dizer. Acho que agora você fez uma pergunta assim muito acima do meu conhecimento, né? Que não é minha área de estudo. Eu também vi essa notícia, também desconfiei dessa notícia, na verdade, né? Porque é um continente muito grande, né? Nós temos um grupo aqui na USP, em São Paulo, que estuda os poluentes orgânicos persistentes, o CFC é um desses poluentes, né? Nós temos alguns vídeos sobre esse tema lá no canal, acho que vale a pena assistir, porque aí pelo menos vocês vão buscar informação junto a pesquisadores que pesquisam esse tema, né? O conhecimento que eu tenho, não acho que é suficiente para responder a tua pergunta, né? Mas assim, a gente tem em muitos países uma legislação antiga que proíbe o uso de CFC. Mas a gente sabe que a humanidade faz muitas coisas clandestinas, né? Então, por exemplo, é proibido caçar baleias e há alguns países que continuam caçando baleias. É proibido caçar baleias na Antártica, né? E há alguns países que continuam caçando baleias lá. Então,
de verdade, assim, eu não sei responder a sua pergunta objetivamente, não é minha área de estudo. Acho que houve, sim, uma diminuição na emissão do CFC, mas o problema é que, quando a gente para de emitir o CFC, a gente cria outro poluente para emitir, né? Então, a gente está sempre buscando e inventando e jogando outras coisas no ar. É isso que eu quero dizer, né? E aí, as pesquisas. E aí, a gente vai. Agora, eu vou falar uma coisa que eu tenho mais conhecimento, né? Então, a pesquisa brasileira. Existe um grupo que faz pesquisa sobre isso no Brasil, mas nós temos no Brasil um problema de corte de investimento em pesquisas, e este problema ele é muito grave, porque ele pode nos deixar para trás muito em relação aos outros países, né? Então, a informação sobre os POPs, que são os poluentes orgânicos persistentes, primeiro, eu sugeriria, né? Vamos buscar lá com esse grupo da USP, mas vamos buscar também em países que não tiveram corte nas suas pesquisas, porque quando você pensa numa pesquisa sobre o POP, a gente veja como é que esses poluentes chegam na Antártica. Eles chegam pelo ar. Eles chegam sendo transportados pelos animais, né? Por exemplo, as fezes de um pinguim podem estar transportando esses poluentes, né? Então, se um pinguim passou lá na base chinesa, ou, ou uma comunidade, um grupo de pinguins passou lá e está trazendo de lá para a península e transportando e levando e trazendo, né? Ainda que essa camada se feche, uma hora ela pode se reabrir. Mas isso que eu estou falando é uma hipótese minha, né? Não é minha área de pesquisa, aí eu não tenho como aprofundar. Perfeito. Eu vou passar para as perguntas do pessoal. Eu ainda tenho umas perguntas que eu sou mais pessoais minhas mesmo, que eu invento. Nossa, sou louca para perguntar. Mas vamos passar pessoal, senão a gente não consegue encaixar direito o tempinho, né? Não sei como é que você está de tempo também. O Danton fez uma pergunta relacionada a visitar ou trabalhar na Antártida. Ele quer saber se você precisa de algum tipo de licença especial ou alguma coisa assim para ver, né, as geleiras incríveis antárticas. Bom, muito bem. Você, para visitar a Antártica como um turista, você precisa de bastante dinheiro, né? Porque é bastante caro. As empresas que fazem turismo na Antártica, né? Isso é uma coisa que é preciso saber. O turismo na Antártica é bastante controlado por uma instituição que organiza isso, as regras e tal, se chama IATO, IAATO, né? É uma instituição que organiza as grandes empresas de turismo que levam os turistas para a Antártica nos verões, né? Então, anualmente, 40, 50 mil turistas visitam a Antártica. Para você visitar a Antártica como um pesquisador, você precisa estar vinculado a um grupo de pesquisa que tenha uma pesquisa acontecendo na Antártica. Normalmente, essa pesquisa ela é uma pesquisa regida pelo ProAntar, então tem o Programa Antártico Brasileiro. Então, todos os países têm os seus programas antárticos. E tanto os programas antárticos quanto as empresas de turismo, então, visitar a Antártica como turista ou como pesquisador, as regras são as mesmas. Como, por exemplo, mantenha uma determinada distância dos animais. Você não pode deixar lixo na Antártica. Então, quando você está no navio, que você vai descer do navio, pisar no continente, você precisa lavar a sua bota. E quando você volta, você também precisa lavar a sua bota. Justamente por conta da resposta à pergunta anterior. Eu visito uma colônia de pinguins num determinado ponto, eu caminho nessa praia onde tem essa colônia, e aí quando for visitar outra colônia, eu posso transportar na minha bota alguma bactéria, algum vírus ou até um poluente que estava naquela colônia. Então eu preciso lavar, né?
Bom, agora, se você for uma pessoa como há muitas pessoas, que você tem o seu veleiro e você quer ir visitar a Antártica, você deveria comunicar à Secretaria do Tratado Antártica, porque você precisa respeitar o Tratado Antártico, comunicar a IATO, né? Porque você precisa respeitar as regras de visitação na Antártica, mas, infelizmente, nem todo mundo faz, né? Inclusive, até vou contar aqui rapidamente, eu estava querendo ir para a Antártica por causa de umas filmagens do meu projeto de pesquisa, e aí eu encontrei um veleiro que tinha as características que eu buscava para fazer a minha pesquisa, fiz todas as perguntas, todos os questionamentos com essa empresa, com essa pessoa, e ao final eu perguntei para ele se ele estava associado à IATO, né, que é essa instituição, esse organismo internacional. E ele me respondeu que não, que ele nem tinha conhecimento da IATA. Então, é uma pessoa que vai para a Antártica todos os anos, né? Leva fotógrafos, leva cientistas, né? E ele diz nem conhecer essa instituição, né? E aí eu tomei a decisão de não ir com ele, né? Que é dentro da ideia do consumo consciente. Quando a gente tem consciência, a gente precisa ter o consumo consciente, né? Não sei se respondi. Perfeito, perfeito. Peraí que eu só perdi as perguntas. Essa aqui é grande, é do André. O André, ele disse que ele aprendeu que o inverno e o verão são determinados pelas incidências solares sobre os hemisférios. Mas o verão fica mais quente após o solstício de verão e o inverno mais rigoroso apenas após o solstício de inverno. O Sol já está sobre o hemisfério norte desde o final de março, mas ainda está relativamente quente aqui. E aí eu não sei onde é que está a pergunta. André, pode falar para mim? Quer soltar o microfone, André? A pergunta é por que que isso tem a ver com o calor na água, ou na Antártica, e o frio lá? Isso tem a ver com as massas de ar e de água? André, bom, primeiro, vou responder de novo, né? Não é minha área, eu sou da área da educação. Mas, veja, eu acho que tem a ver com. São inúmeras variáveis. Eu acho que tem a radiação solar, o reflexo, veja, um continente inteirinho branco, né? Diferente do Ártico, que quando o gelo derrete lá, o mar ele tem uma cor escura, né? Diferente da Antártica, que é branco, né? Então, eu acho que tem várias questões aí do posicionamento da Terra, enfim. Tem um vídeo no nosso canal que discute, mas acho que talvez não seja com a profundidade que você quer, né? Mas é um vídeo que fala por que os polos são gelados e talvez iniciasse a fala para responder essa sua pergunta, né? Gente, eu sou da educação, eu não sou da meteorologia, por exemplo, né? A gente tem alguns vídeos sobre meteorologia no nosso canal, que talvez valesse a pena, talvez te ajudasse, né? Mas eu acho que, sim, talvez tenha a ver com a radiação, né? Com a questão do, como se chama aquilo? Do albedo, né? Enfim, tem vários fatores ali que estão influenciando. Mas eu não vou conseguir te responder com objetividade, porque não é minha área. Perfeita, Silvia. Ó, o André fez mais uma pergunta aqui e ele também queria fazer um comentário. André, você quer fazer o comentário primeiro ou você quer fazer a pergunta primeiro? Quer que eu leia essa pergunta primeiro? Ou você faz os dois de uma vez? Pode soltar o microfone também, se quiser. Disse que eu posso ler, então tudo bem. Ó, o André, ele queria saber também qual que é o foco da sua pesquisa, né? Você falou um pouquinho no começo do vídeo, mas aí ele quer saber mais aprofundado. E qual que é o foco principal das pesquisas pela Antártida, né? Quais que são os principais focos? Se é biológico, climatológico ou outro tipo, de repente? Bom, eu atualmente estou conduzindo 2 projetos de pesquisa na Antártica. O primeiro projeto ele está relacionado com a produção de vídeos científicos. Então, ele está relacionado com quais são os elementos que devem constituir um vídeo científico com o objetivo de popularização da ciência.
né? Então, é um trabalho na área de comunicação científica, com este foco, né? De pensar como que eu desmistifico a ciência, a questão da percepção pública de ciência, que elementos eu coloco num vídeo que em vez de informar, é muito comum, né? A gente quer informar o público e às vezes a gente usa, as pessoas usam de sensacionalismo e acabam, em vez de informar, desinformar, né? Fake news, esse tipo de coisa. Então, essa é uma área, é dos meus projetos de pesquisa que trabalha com elementos constitutivos da linguagem para audiovisuais científicos, né? Quando estes audiovisuais ou estes vídeos são produzidos pelas universidades. Então, que é diferente, por exemplo, de uma produção de uma National Geographic, porque a National Geographic ela não tem um objetivo como tem a universidade. A universidade tem o objetivo de formar pessoas para a ciência, né? Então, eu estou pensando em vídeos que têm por objetivo formar pessoas para a ciência. Então, esse é o primeiro projeto, que é o projeto que eu termino agora em julho, inclusive, a gente está concluindo o projeto e já temos alguns resultados que estão virando novos produtos, né? Um dos produtos é um projeto chamado Polarcasters, que a gente aplicou no ano passado de forma presencial e agora nós estamos criando esse projeto à distância, que é um projeto que visa inserir a produção de vídeo em sala de aula para mediação da aprendizagem científica, né? O segundo projeto é um projeto mais de etnografia e de cultura científica. É um projeto que visa estudar a formação da cultura científica a respeito da Antártica. Então, para estudar isso, eu tenho que fazer um trabalho antropológico, etnográfico. Então, o meu estudo sobre a Antártica é um estudo na área de ciências humanas, né? E aí eu faço um trabalho para compreender os processos da pesquisa científica brasileira, as relações entre universidades, cientistas, Marinha do Brasil, governo, MCTIC, CNPq, então como que tudo isso funciona, né? Então esse é o foco desse outro segundo projeto, é um projeto que está em início ainda, porque eu preciso terminar esse outro, né? Então o projeto já foi aprovado, já tem um mérito, mas eu estou iniciando as pesquisas. Bom, aí a segunda pergunta sobre as pesquisas que são conduzidas na Antártica pelo Brasil ou pelo mundo. Tem algumas que eu tenho conhecimento que eu até tenho parceria com algumas, mas no Brasil, que eu acho que é o mais importante para nós, nós temos pesquisas sobre o gelo na área de glaciologia, né? Eu particularmente, se tivesse que escolher uma segunda área, talvez escolhesse essa, porque eu já tive a oportunidade de pegar um gelo na minha mão que tinha 400 anos e as bolhas de oxigênio, de ar dentro dele, explodindo aqui no meu ouvido com uma história de 400 anos, né? Então, o gelo, ele nos permite estudar, entender a história do clima na Terra, né? Porque a Antártica tem espaços onde o gelo tem 4.000 metros de espessura. Se nós formos capazes de atingir uma profundidade de 4.000 metros, nós estamos atingindo uma história de milhões de anos atrás. É interessante. Então, o Brasil tem estudo nessa área, né? Estudo da criosfera. Nós temos estudo na área de clima, meteorologia, né? Nós temos estudo na área de astrobiologia. Por exemplo, nós temos no nosso canal, eu recomendo que vocês assistam, a vida fora da Terra. Então, a astrobiologia, ela nos permite estudar isso e a Antártica é um lugar onde nós podemos estudar os extremófilos, que são os seres que se adaptam a condições extremas e que tem aqui na Antártica e tem em Marte, né? Então, é possível fazer conjecturas e inferências
sobre a vida fora da Terra ou não a partir desses estudos antárticos. Há estudos na área de microbiologia que podem nos ajudar não só a questão da pesquisa de base, mas também a produção, por exemplo, de antibióticos ou de outros fármacos para a cura da dengue, da zika vírus, ou de agrotóxicos que não sejam tão impactantes para o nosso meio ambiente e que nos ajudem a produzir mais alimentos. Então, nós também temos vídeos sobre isso no canal. Nós estudamos o fundo do mar, nós estudamos a vegetação antártica. Sim, a Antártica tem vegetação, inclusive angiospermas, que produzem flores, né? Nós estudamos o solo, né? Nós temos... será que nós temos solo no Brasil similares ao solo antártico? Será que há diferenças de nutrientes, diferenças será que nós podemos aprender com o solo antártico para melhorar o solo no Brasil? Nós estudamos os animais, os mamíferos marinhos, as baleias, por exemplo, que nos visitam, né, anualmente, as jubarte, essas baleias que vêm para o Brasil são todas baianas, né? Todas nasceram aqui em Abrolhos ou no meio do caminho, né? Então, nós temos pesquisa no Brasil em várias áreas. Eu não sei se eu cobri todas. O nosso canal tem mais de 80 vídeos, vídeos de 4 ou 5 minutos. Vocês conseguem fazer maratonas, se vocês quiserem. Vale a pena. Estou esperando vocês fazerem maratonas lá. Quem fizer maratona vai poder brincar com os nossos jogos. É um bom prêmio, é um bom prêmio. Eu gosto bastante dos vídeos do seu canal, porque eles são curtinhos, gente. Dá pra maratona suave. Já fiz isso uma vez, agora tem que botar em dia. Então, isso é uma coisa, resultado do nosso estudo, Mayumi. Qual é o comprimento, né? Qual é o tamanho desses vídeos? Porque ninguém assiste vídeo longo, né? A gente assiste 2 minutos de vídeo no YouTube e a gente vai para outro e para outro. Eu não sabia disso. É que para quando a gente mantém um público, eu acho que os vídeos devem ser mais maiorzinhos, né? Mas eu acho que quando a gente tá para conquistar um público, realmente faz sentido. Eu não tinha parado para pensar. Não... Eu achava que quem estudava isso era questão de marketing, para ser bem sincero com você. Não, isso é um estudo que eu faço na área de educação e comunicação científica, porque, veja, vamos tomar como exemplo a Covid-19. Eu acho que é um exemplo atual e todos nós estamos aqui, acredito, bem informados a respeito. Nós sabemos que nós temos que fazer isolamento e que há vários problemas envolvidos. Eu acredito que vocês que têm interesse aí na área de biologia e de ambiente devem ter acompanhado alguns vídeos falando sobre a Covid-19, como, por exemplo, do Átila, ou mesmo a da UFSCar. Eu acompanho todo dia o podcast Quarentena, né? Essas pessoas, esses cientistas, estão fazendo vídeos de 40 minutos, de 1 hora, com informações em uma linguagem que o público não especializado não compreende. Então, quando você faz um vídeo de 5 minutos, as pessoas já não assistem. Eu tenho pesquisa sobre isso, que eu estou falando, já tenho artigo publicado e tudo, né? Porque eu trabalho com educação à distância e com esses materiais para educação à distância. A menos que você seja obrigado, porque vai cair na prova, né? Você não assiste. Então, o que eu estou pesquisando é uma linguagem que seja, se ela não for tão atrativa, que ela não seja tão cansativa. Eu gostaria de ter uma linguagem muito atrativa, mas eu não estou fazendo entretenimento, né? Quando a gente pensa na National Geographic, na Discovery, a gente está pensando, esses canais, eles são canais de entretenimento, né? Nós estamos fazendo ciência e divulgando ciência. Então, não é entretenimento. Eu dependo da sua atenção. A sua atenção em um vídeo, ela se perde depois do 3º, 4º minuto. É natural que eu preciso também fazer eu preciso produzir um vídeo em uma linguagem dinâmica.
Mas nem sempre eu tenho recurso para produzir um vídeo numa linguagem dinâmica, né? Então, eu tenho que balancear tudo isso. Então, a gente precisa se preocupar com tudo isso. Perfeito, isso é bem verdade mesmo. O pessoal comentando, é verdade. Se for uma hora, eu nem vejo. Se for mais de uma hora, eu nem vejo. Ó, mas vamos passar assim, né? A gente tá falando sobre vídeos, durações e etc. Mas ainda tem a galera que prefere, né, o físico aqui no livrinho. E a Sara Aguiar, ela acabou de perguntar sobre isso, né? Ela quis saber que livros você recomenda, assim, para quem quer estudar um pouco mais sobre a Antártida. Tá. Olha, tem um autor brasileiro, ele até está no meu Facebook, depois ele já é um vovozinho, hein? Ele se chama Ulisses Capozoli. Ele é um jornalista e ele foi para a Antártica nos anos 90, e ele escreveu esse livro chamado Antártida, que é um livro que eu recomendo. Mas eu recomendo um livro que eu gosto muito e que eu li durante a minha ida para a Antártica na primeira vez, então foi muito legal. Se chama Abaixo da Convergência. Eu não estou com o autor aqui agora, o livro está ali numa outra sala onde outra pessoa está trabalhando, eu não posso entrar, mas eu posso te compartilhar com você depois, você passa para o pessoal. Fora isso, eu acho que precisa ler Shackleton, né? Precisa ler. Eu tenho uma lista de livros. Aqui onde eu estou não tem nenhum, mas eu acho que ler a história dos exploradores, né? Então, Shackleton, Amundsen, tem um que se chama Polo Sul, tem, enfim, sobre a Antártica. Se vocês dominarem a língua inglesa, eu posso compartilhar algumas coisas com vocês. E acho que é isso. Aí tem alguns livros, eu não sei se vocês dominam a língua inglesa, tem alguns livros de popularização da ciência que eu tenho lido. Não tem no Brasil, mas quando eu viajo eu trago. Eu trouxe um sobre pinguins, agora recentemente trouxe um sobre urso polar, né? Porque são animais bastante incríveis, né? E aí é para criança, então é interessante. Infelizmente, em língua portuguesa, nós temos pouca coisa de popularização da ciência, né? Eu tenho projeto, ainda não tive fôlego para escrever, né? Mas eu acho que é isso. Primeiro, entender a Antártica ao ponto de vista da história, então ler. Se vocês lerem, eu não lembro o nome do livro do Shackleton, Endurance, é o nome do livro. Ele tem vários, né? Mas o Endurance é o diário dele. Inclusive, o Shackleton, a história dele é usada muito por empresas para fazerem treinamento motivacional, porque o Shackleton teve o seu navio aprisionado no gelo e destruído. E a sua tripulação sobreviveu a essa destruição. Eles tentaram sair da Antártica a pé. Shackleton deixou a sua tripulação, parte da tripulação, em um dos seus pequenos barcos lá, salva-vidas, acampada, pegou o outro, levou até uma ilha com esse outro barco, acho que foi a Geórgia do Sul, a ilha Geórgia do Sul, conseguiu lá um navio para resgatar a sua tripulação, e Shackleton não teve a perda de nenhum homem. Ele salvou toda a sua tripulação. É uma história incrível, assim. É uma história de arrepiar, né? Ele é um exemplo de ser humano, de superação. E daí as empresas abusam, né, de usar essa coisa do Shackleton. Mas é uma história que merece ser lida. Tem muito que aprender. Eu estou lendo um livro agora, que eu leio vários ao mesmo tempo. Tem um que se chama A História que Não Foi Contada, que aí vai meio contar algumas inverdades, né? Enfim, mas eu posso fazer uma lista e compartilhar com vocês depois.
Perfeito. Ó, para quem está acompanhando o chat, a Francine está colocando assim um dos livros que a Silvia falou. Mas em todo caso, Silvia, você me manda a listinha pelo e-mail, eu passo pro pessoal, eles vão adorar saber. Pode confiar na lista da Francine. Perfeita. Silvia, eu vou tirar um pouco a nossa atenção agora da Antártida, porque você tocou num ponto, assim, eu sou uma admiradora muito grande do trabalho do divulgador científico. Eu acho que desde Carl Sagan até os dias de hoje, eu acho que é um movimento, assim, que eu vejo que no exterior ela é até que bastante normal, assim. A gente estava conversando ontem, né, com o Marcelo Glazer, não a gente na quarentena, mas numa outra comunidade que eu faço parte. E Marcelo Glazer, ele também é um divulgador científico, só que assim, um divulgador criado, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, né? E lá ele disse que é super comum. E no Brasil a gente não vê isso. No Brasil, ele, como ele disse, ele falou que, poxa, não é uma cultura assim, né? A academia ela é meio distante, né? Da comunidade científica, meio distante da sociedade, da sociedade brasileira. E aí eu queria saber assim, por que você acha que isso acontece? Por que, eu não sei, não vou dizer rivalidade, mas por que você acha, historicamente falando, que a nossa academia, né, as nossas universidades, elas não se propuseram a manter esse contato tão grande com os cidadãos comuns, por assim dizer, né? Enquanto que nos países, na teoria, desenvolvidos, isso é super normal. Então, eu vou te falar o que eu acho mesmo, e achismo, não é resultado de pesquisa, né? Mas é um achismo baseado em muita coisa que eu leio, nas pessoas com quem eu converso, né? Existe ou existia, né, uma ideia de que ciência é feita por cientista e que a sociedade não tem nada com isso, né? Então, existe, sim, um distanciamento, existia um distanciamento da ciência com a sociedade. Eu acho que tem dois pontos de vista, ou vários, né? Mas assim, um deles não havia interesse de que a sociedade entendesse ou conhecesse ciência, né? Não era importante. A sociedade tinha que se formar no ensino médio, né? Isso historicamente, né? Tanto que a universidade ela está distante de muitos brasileiros ainda, né? E não havia uma compreensão do quão importante seria que a sociedade soubesse de ciência. Esta compreensão ela chegou agora, quando os cortes de recursos começaram a acontecer na academia, né? É claro que vários grupos começaram a perceber a importância da divulgação científica um pouco antes desses cortes acontecerem. Por exemplo, alguns grupos dos antárticos, né? A Francine, que está aqui, ela faz parte desse grupo e ela está nesse grupo de pessoas que começou a entender a importância da divulgação científica antes que a gente tivesse corte de recursos. Só que aí já era tarde, né? A gente começou a ter corte de recurso, a ciência, cada dia mais nós somos deixados à deriva, né? Em plena pandemia, o governo informa que vai tirar dinheiro de ciências humanas, por exemplo, né? Isso é só como um exemplo. Então, eu acho que tem, primeiro, como não havia interesse da academia de que a sociedade se informasse, a sociedade, ou as escolas, ou a educação básica também não se preparou para uma formação para a ciência. No final, Mayumi, eu acho o seguinte: o Brasil ainda não compreendeu que a única maneira de nós termos soberania sobre qualquer assunto, de nós podermos enfrentar os problemas dos brasileiros, de nós podermos nos posicionar em relação ao mundo a respeito de qualquer tema, de nós podermos oferecer uma vida digna para todos os brasileiros.
olha, eu não faço politicagem, não gosto, não é minha pegada, mas está faltando o Brasil compreender que a única saída para o Brasil é a ciência, né? E hoje a gente vê no caso da Covid-19, né, o quanto há de pseudociência, de fake news circulando por aí, e infelizmente as pessoas não estão preparadas para interpretar essas desinformações porque elas não têm o mínimo de formação científica. Por exemplo, as pessoas são incapazes de olhar uma notícia e avaliar, só de ler aquele texto, se ele pode ou não ser fake news. E fazendo perguntas simples: quem é o autor? Quem é o cientista que está ali representado? Quem é o grupo de pesquisa? Quem é a universidade? Quem é o hospital? E eu estou falando de apenas um tema, que é a Covid-19. Né? Então, eu acho que foi isso que faltou. Eu espero que agora que nós estamos vivendo uma crise, né? Você sabe que toda crise é também uma oportunidade. Então, eu acho que nós temos agora uma oportunidade incrível para virar o jogo. Vamos ver o que faremos. Espero, né? A gente espera que tenha essa reviravolta. Silvia, eu também. Peraí, eu vou só acender a luz, calma aí. Isso aí de volta. Oi. Então, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, também um comentário, porque uma das coisas que eu fiquei pensando também é sobre a forma como a educação pública brasileira, né, a educação, na verdade, desde, sei lá, desde 500 anos atrás, né, como começou 400 anos atrás, que ela meio que foi dada a pessoas ricas, né? E as pessoas ricas não se misturam com a relé. E eu acho que a academia brasileira ela foi meio constituída em cima disso, né? Não sei, é um pensamento meu e assim super super leiga em qualquer desses assuntos, né? Às vezes um pensamento que eu tinha. Enfim, e aí eu queria saber assim qual que é a relação disso com o fato, não fato, porque eu também não sei. Mas com a questão de que, assim, a gente tem a base de pesquisas antárticas brasileira, né? E eu acho, assim, do que eu conheço, assim, do que eu já vi dos seus vídeos também, que a Marinha Brasileira, ela tá muito presente nessa base, ela tá muito presente no Programa Antártico Brasileiro, né? E aí eu queria saber por que a Marinha tá presente. Não era mais fácil só, sei lá, de repente dar pra, tipo, vocês são cientistas, façam uma pesquisa. Por que a Marinha tem que estar presente? É uma dúvida, assim, que eu tenho. Joguei no ar. Então, historicamente, no Brasil, né, a Marinha é responsável pela logística de instalação, manutenção e ocupação da base brasileira. A maior parte dos países é assim. Alguns países têm essa gestão que não é militar, é uma gestão civil, né? Mas essa eu acho que tem a ver um pouco com... De verdade, eu não tenho informação. De novo, mais uma pergunta que eu vou te falar, não é minha área, mas tem a ver com a questão da defesa, da soberania, né? Na minha opinião. Amanhã não. Quinta-feira, nós vamos fazer uma live com a Aimee Thread, que é uma comandante da Marinha e que atua no Programa Antártico Brasileiro, e que a gente pode levar essa pergunta para ela. Então, vai ser no Instagram, no Insta da Apex Brasil, Apex_Brasil. Procura lá, vai ser às 8h05 da noite, e aí eu acho que essa é uma pergunta para a gente levar para ela, né? Mas, assim, historicamente, quer dizer, o Brasil mandou seu navio para lá, e a gente começou a fazer essa ocupação. Acho que a Marinha tem essa competência, porque é preciso ter essa competência, né? Bom, a gente está ouvindo aqui meu interfone tocar e as cachorras latirem. Espero que isso não atrapalhe aqui a nossa transmissão. Pode ficar Então é isso, assim, eu acho que é uma questão de competências, é uma questão de soberania nacional, de defesa, né?
das questões de dificuldade, das questões de segurança, tem tudo isso envolvido, né? Acho que, mas isso é o que eu acho. Eu não estudei e não perguntei isso também para a Marinha. A gente pode perguntar na quinta-feira. Eu vou ser a mediadora da live. Quero vocês lá. Vamos super. Vou fazer seu papel, Mayumi. Oi? Eu vou fazer o seu papel. Perfeito. Aliás, eu quero aproveitar também, já que a gente está aqui, fazer o convite para todo mundo que está aí, que no dia, a Francine vai me ajudar, 27 de maio. Fran, responde aí se é essa data mesmo. Às 19 horas, eu e a Francine vamos fazer uma live sobre a produção do Gelo na Bagagem e do canal Antártica ou Antártida, o papel dessas duas produções para a popularização das ciências antárticas. E a gente, olha lá, 27 de maio, 19 horas. É uma quarta-feira, daqui 2 semanas. Esperamos vocês lá. Nossa, perfeito, perfeito. Eu tô empolgada aqui, já vou botar na agenda. O André colocou também o Instagram da Apex Brasil, que a gente aqui. Não, não é esse aí, não. É Apex com C. A-P-E-C. Ô, Fran, faz favor, escreve para mim aí que eu tô. Nós, Fran. A Fran tá virando minha fã. Eu sou fã dela, ó. Ela virou minha fã agora. Obrigada, Fran. Perfeito. Lídia, deixa eu só te perguntar. A gente passou aí quase meia hora, assim, do tempo, né, que a gente define. E eu vou ser sincera pra você, eu sempre escrevo que é 1 hora de conversa, mas nunca é 1 hora de fato. E eu queria saber como é que você tá de tempo, só porque, em todo caso, a gente vê mais algumas perguntinhas. Não sei se o pessoal vai querer fazer mais uma pergunta, mas eu tinha mais 2 perguntinhas. E uma delas era uma perguntinha para encerrar, sabe? Eu fiquei só queria fazer essa pergunta para você. Como é que você tá em questão de tempo? Pode me perguntar. Perfeita. Então, a primeira pergunta, antes da gente encerrar, então, era se seria possível, assim, ou se aconteceu, eu não sei, porque eu às vezes tenho essa curiosidade de ficar observando como é que tá o desenvolvimento da pandemia no mundo, né, do coronavírus no mundo. Eu queria saber se chegou o coronavírus por lá? Não chegou? Não sei. Não. As estações, não só as brasileiras, né? Bom, eu tenho conhecimento da estação brasileira, chilena e argentina. O coronavírus não chegou lá. A estação brasileira, nós tivemos uma live com o grupo base da estação brasileira na semana passada. Essa live está disponível no Insta, eu também convido vocês a assistirem, porque aí a gente está conversando com as pessoas que estão lá na base, né? E eles adotaram um esquema de quando eles recebem alguma coisa, tem uma pessoa para receber e outra pessoa para desinfectar, né? Então, nós não tivemos caso de coronavírus. O Chile também não tem caso de coronavírus. Eu até ontem publiquei algumas matérias sobre isso lá na página. Nós temos uma página no Facebook que também se chama Antártica ou Antártida. E aí eu publiquei algumas reportagens sobre isso, né? Alguns navios de pesquisa que estavam na Antártica em fevereiro e que estavam tentando voltar, eles tiveram que ficar em quarentena, então eles ficaram por lá bastante tempo, né? Teve gente que ficou 40 dias, teve gente que ficou 30 dias para poder desembarcar e para poder prosseguir, né? Houve alguns navios de turismo que aí esses navios de turismo, teve até o caso de 2 navios aqui no Brasil no início de março que ficaram em quarentena aqui no Porto de Santos, né? E aí, conforme as pessoas iam sendo liberadas, eu acho que está terminando, inclusive, a liberação das pessoas agora, porque esses navios tiveram alguns casos e esses casos foram enviados para o hospital e as pessoas que puderam sair do isolamento já foram enviadas para os seus países. Então, desembarcaram do navio, foram levadas diretamente para o aeroporto, tomaram um avião e retornaram aos seus países. Então, das informações que eu tenho,
o continente está livre da Covid-19, né? Mas isso pode vir a se tornar um problema, né? Agora, em agosto, por exemplo, o Brasil faria o TPA, que é o treinamento pré-antártico. Isso já está suspenso, já não temos nova data, não sabemos como vai acontecer, se vai acontecer ou não. Então, algumas datas aí do cronograma estão suspensas, esperando o que vai acontecer no Brasil. Perfeita. Silvia, na verdade, tem mais uma pergunta antes da gente partir para a nossa pergunta final, que é... Calma aí que eu perdi aqui. Era a minha preocupação, na verdade, assim, porque, como você pode ver, eu sou meio intrigada com a Antártida desde os meus 9 anos, mas depois dos 9 anos eu descobri que a gente não pode derretê-la, né? E aí eu queria saber, assim... Só que ela tá derretendo, né? Esse é o problema, essa é a questão. Ela tá derretendo, o gelo antártico, né? Ele tá recuando numa velocidade assustadora e eu fico até ansiosa de pensar nisso. E é que eu tinha um desejo muito grande de um dia poder admirar assim de pertinho esse continente. E aí eu queria saber, né, se as futuras gerações, inclusive a nossa, que eu sou muito novinha ainda, não juntei dinheiro suficiente para ir para a Antártida, quem sabe um dia, de ver, né, será que a gente vai ter essa possibilidade? A gente vai ter essa possibilidade ou vai sumir, vai dar ruim? Então, Mayumi, primeiro, eu espero que você tenha a oportunidade de visitar a Antártica como uma pesquisadora, né? Que você vá para fazer pesquisas na Antártica. O que eu acho é que a Antártica não será mais a mesma. Quando você for, ela não será mais a mesma, né? Eu estive na Antártica em 2 ocasiões diferentes, um espaço de tempo de 15 anos entre a primeira e a segunda vez, né? E ela já não era mais a mesma. Por exemplo, na segunda vez que eu estive na Antártica, eu vi muita vegetação, né? E eu vi muito gelo vermelho, né? Que eu tenho até lá no blog do nosso site, que é o interantar.com, tem um texto lá de divulgação científica para falar sobre as cores do gelo, né? Então, por que o gelo é vermelho, né? E nessa segunda vez que eu fui, eu vi muito isso, né? Então, o que eu acho que vai acontecer é que quando você for, ou quando eu for novamente, se eu tiver essa oportunidade, a Antártica não será mais a mesma, né? Então, eu acho que nós precisamos cuidar, fazer ações aqui que ajudem a proteger essa Antártica, né? Porque são aspectos que, quando nós influenciamos a Antártica, ela não será mais a mesma, mas nós também não seremos mais os mesmos. A Antártica também vai nos influenciar. Então, nós teremos situações aqui bastante graves para combater e para se proteger e para se defender. E nós não estaremos preparados para isso se não prestarmos atenção. Então, assim, sim, veremos a Antártica, mas não esta, né? Perfeito, Silvia. E a última pergunta, assim, para a gente finalizar, senão a gente vai estender muito e aí vai sair de todo o esquema das suas pesquisas, de coisas menorzinhas, para a gente não ficar tão... Isso aí, isso me preocupa. Quando vocês fazem perguntas que é fora da minha área, né? Quero até, antes de você fazer a sua pergunta, eu acho importante eu dizer que não sei, tá? Eu não tenho medo de dizer não sei. Eu posso dar a minha opinião com base em algumas leituras, mas tem assunto que eu não domino e eu digo que não domino, porque senão, em vez de popularizar a ciência, eu fico prestando um desserviço e isso muito me preocupa. Perfeito. Essa é a vantagem da ciência, né? De ser cientista é a possibilidade de falar não sei e não se sentir mal por isso, né? Grande admiração por causa dessa ética científica, eu gosto muito.
E aí, Silvia, eu queria fazer essa última pergunta, assim, mas é uma pergunta de opinião, não se preocupe, tá? Mas é uma pergunta que eu gosto de fazer no final das nossas lives, das nossas conversas, que é justamente assim, como nós, assim, um público mais jovem, a gente vai se tornar uma futura força de trabalho, assim, do Brasil, e quem sabe de outros lugares, não sei como tá a vontade de vocês, assim, de morar fora ou não. E futuros pesquisadores, né? Eu gosto bastante da ideia de que seremos futuros cientistas algum dia. E aí eu queria saber, assim, né, que recado você tem pra gente, como jovens agora e como adultos futuramente, ou adultos agora também, a gente consegue proteger eu ia falar a Austrália, a Antártida hoje, agora e no futuro? De que forma a gente consegue protegê-la, mesmo estando tão longe desse continente? Ou talvez tão alheio, né? Então, eu acho assim, que primeiro eu vou falar uma frase que eu gosto muito. Eu vi uma vez uma propaganda no metrô de Londres, que era uma rua cheia de lixo, né? E tinha uma frase assim: Take it seriously. Leve a sério, né? Então, eu acho que primeiro, para proteger a Antártica, é preciso conhecer a Antártica, né? É preciso estudar a Antártica e é preciso entender as influências que ela pode ter na nossa vida, no nosso país, na nossa sociedade e para o resto do planeta, né? Compreender que a Antártica ocupa um papel fundamental para o resto do planeta, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é se dedicar a um tema de estudo que seja de verdade a sua paixão, né? Que não seja a paixão do seu professor ou do seu orientador, né? Escolher um tema que seja a sua paixão, porque ser cientista não é uma atividade trivial. A gente exige muito, a gente às vezes se dedica ao trabalho sem recurso, sem condições, se coloca em situações de risco, risco de vida. Então, nós precisamos levar a sério isso. E temos de ser cientista com a competência de nos comunicarmos com pessoas que não são cientistas. Então, o respeito a quem não é cientista. Descobrir uma forma de levar o conhecimento mínimo necessário para aquele que não é cientista a respeito daquilo que nós pesquisamos e estudamos. Então, acho que isso é válido para qualquer área da ciência, para qualquer tema, né? Para o tema antártico, que é a minha paixão, e que pode ser a de vocês, mas a paixão ela vai nos ajudar a take it seriously. Perfeito, Silvia. Gente, que papo, sério. De Antártida a valorização da ciência, acho que a gente conseguiu abordar muitas coisas. Eu quero te agradecer demais, Silvia. A gente vai encerrando por aqui, né? Porque senão a gente vai ultrapassar aí os limites do saco do pessoal, mas eu quero muito te agradecer, foi excelente, eu sou muito admiradora do seu trabalho, admiradora do trabalho do divulgador científico no geral, eu espero que vire moda, né, no Brasil, espero que todo mundo que está dentro da academia, que conseguir uma vaga que é merecida, a gente corre atrás para conseguir, na medida do possível, do que o nosso país oferece, né, de educação. Então eu espero que vire moda e que a gente consiga construir essa ponte, né, juntos entre a academia, a ciência brasileira e a sociedade. Então eu quero te agradecer de verdade, porque eu achei o seu trabalho maravilhoso. Muito obrigada. E obrigada. Eu é que agradeço. Agradeço a presença de todos. Aqui eu não consegui ver as perguntas, me desculpem, mas agradeço, Mayumi, pela sua iniciativa em fazer esse trabalho. Eu não consegui assistir a todas as entrevistas que você fez, mas eu achei a sua iniciativa bem bacana. Acho que é uma maneira muito legal da gente passar pela quarentena. É quarentena, né? Achei essa ideia genial. Parabéns.
Espero encontrá-los no nosso canal, nas nossas lives, nas lives da Apex Brasil, que eu acabei não falando, né? Que é uma associação de pesquisadores e educadores de ciências do mar e dos polos. Vocês podem entrar no site apexbrasil.com, podem se associar para receber as notícias e acompanhar as nossas lives por lá. Eu faço parte da diretoria da Apex, a Francine, que está aqui com a gente também, né? Nós somos a gestão deste ano, dos últimos 2 anos, né? Mas é uma associação que nós estamos envolvidas há bastante tempo, a Francine há mais tempo do que eu, e que quem tem interesse em Antártica, então é um bom ponto de encontro, né? O outro ponto de encontro são os nossos canais, nossas páginas no Facebook e no Insta. No Insta eu tenho a Interantártica, no Facebook e no YouTube Antártica ou Antártida, e o nosso site, que mostra os produtos que a gente faz, as pesquisas que a gente conduz, se chama interantar.com. E, olha, muito obrigada a todos e a você principalmente, Mayumi. Muito obrigada, Silvia. Muito obrigada, gente. De novo, todo mundo que apareceu. Teve a galera que teve que sair mais cedo, né? Que geralmente eu minto, falando vai ser só 1 hora. Vai sim, sempre passa, mas tudo bem, a gente tá gravando, então vai. Eu falei pra você, né, que a gente tá gravando, vai parar no grupo da quarentena, no YouTube também. E aí, quem não conseguiu ver tudo, vai poder rever quantas vezes quiser lá no YouTube. E é isso, eu quero agradecer, lembrar vocês que amanhã a gente tem mais um papo com o Reinaldo Lopes, né? Um jornalista científico, assim, bem famosinho, que escreveu aí 9 livros sobre ciência, ganhou alguns prêmios, então o cara é bom. Divulgador científico também, outra pessoa que eu admiro muito o trabalho, e amante do Tolkien, né? Então, quem gosta vai adorar amanhã, e a gente vai conversar amanhã sobre como a crise ambiental pode causar uma extinção em massa no mesmo nível que foi a extinção em massa dos dinossauros. Então, vai ser um mega papo também. Silvia, você está super convidada a aparecer, vai ser super legal também. De repente, você manda o link com os nossos conhecimentos amanhã no papo, tudo bem? Pode deixar que eu vou te mandar sim. Muito obrigada, gente. A gente vai. Obrigada. E é isso. Uns beijões para vocês. Eu vejo vocês amanhã. Tchau. Obrigada. Tchau.